Vamos recomeçar o nosso estudo de Direito do Trabalho com essa aula em que a gente deve terminar a referência aos princípios do direito do trabalho e, em segundo lugar, encerrar também a parte do contrato individual de trabalho, que eu já iniciei ao incluí-lo e justificar na pauta da pirâmide normativa invertida que eu já dei para vocês, sobre as fontes do direito do trabalho. Nós estamos, então, observando esses princípios que devem, não estou falando da realidade, mas sim das coordenadas éticas, morais, sociológicas, ético-morais, sociológicas e econômicas que foram eleitas como orgânicas, estruturais, fundamentais para o direito do trabalho. Como é sempre bom recordar, como eu já falei para vocês diversas vezes, o contrato individual de trabalho é uma fonte que inicia, cria, inaugura a relação de emprego, disciplina essa relação de emprego e, como ele é uma fonte restrita às partes, aos acordos dela, e sentiu-se ao longo da história, isso já é princípio, que as normas trabalhistas deviam extrapolar essa fonte interpartes e se ampliar de uma forma social que viesse reger para a melhora das relações. Então, isto faz com que o contrato de trabalho traga para dentro da relação de emprego também as exigências de conduta que estão na legislação trabalhista. E legislação trabalhista é toda aquela pirâmide em que nós as hierarquizamos. Então, na aula passada, dentro desta perspectiva inicial de que devemos ampliar a proteção ao trabalhador através da extrapolação da mera esfera individual de interesse, de sua proteção jurídica e, consequentemente, dos direitos trabalhistas, nós estamos vendo uma espécie de normas que não depende do ditame concreto, do ditame concretizado em algum dispositivo de instrumento do direito do trabalho, instrumento da normação trabalhista. Os princípios são geralmente informais, no sentido de não terem uma redação própria, de não terem uma imposição desta relação através de um instrumento jurídico das fontes do direito. E, em terceiro lugar, eles não têm também uma necessidade de participação na pauta geral do direito, porque eles são aplicáveis, eles são exigíveis pela própria incorporação deles ao direito como um todo. Incorporação que é uma atividade ao mesmo tempo moral e ao mesmo tempo racional, criativa e impositiva dos seres humanos através dos órgãos normativos da sociedade. Quanto aos órgãos normativos dos princípios, então, não existem. Eles derivam, como eu acabei de falar, da abstração que nós fazemos de todo o ordenamento jurídico trabalhista, embasado, fundamentado ou diluído na civilização humana, na história daquele povo e, principalmente, na educação. Eu não estou falando da educação escolar,
da educação social dos elementos e de sua ideologia que impera sobre o direito. Nesse campo, nós já vimos o primeiro princípio, que nasceu exatamente da profunda desigualdade entre os seres humanos, trabalhadores e tomadores do serviço alheio, que então veio sob a forma de proteção ao empregado para diminuir, para equilibrar, para evitar uma parte, pelo menos, da exploração a que o empregado está sujeito no desenrolar da relação de emprego. Para o Estado, que é de direito público e um direito público formalizado, o Estado tem dois aspectos diferentes do cidadão, da empresa, que é a pessoa jurídica, da pessoa física, em relação a esta exposição dos princípios. Primeiro, a maioria dos princípios que se expõem à conduta do Estado, que dirigem a conduta do Estado, princípios que eu estou falando, estão explicitadas através de normas. As que incidem mais sobre esse aspecto dos princípios são as normas, vamos dizer assim, legisladas, as normas que são conformadas através de um sistema deliberativo público, que é chamado de legislativo, e de poder constituinte, originário ou derivado. No caso presente, no caso de uma organização estatal, de uma democracia, de um poder público que está vivendo normalmente com plena harmonia de seus exercentes e de seus súditos, aí nós vamos ter apenas o poder constituinte derivado, que é o poder autorizado a fazer, a elaborar normas constituintes derivadas, as chamadas emendas à Constituição. Já no caso de alguma inversão da ordem estatal, de a comunidade esbarrar e rejeitar e contradizer a sua própria Constituição, vejam que eu estou falando a comunidade, eu não estou falando o presidente da República, o Congresso Nacional ou algum poder dominante em relação a eles, que geralmente é o poder econômico. Eu estou falando da sociedade. Quando a sociedade se sente inadaptada à Constituição, geralmente gera crise. E essa crise, muitas vezes, pode acabar com ser resolvida através de movimentos políticos, sociais, econômicos, que chegam ao ponto de abolir o regime, o sistema político constitucional anterior e implantar um novo. Aí esse novo vai ser expresso através de uma nova Constituição. Aí restaura-se ou renasce o poder constituinte originário. A não ser isso, nós só alteramos Constituição através do poder constituinte derivado, que é o Congresso Nacional reunido, quer dizer, não é nem só o Senado, nem só a Câmara, são eles reunidos. Então, dentro desse quadro, nós temos lá, por exemplo, no artigo 37 da Constituição, uma série de preceitos para reger a vida e a estrutura internas do Estado. São princípios, estão explicitados através de fontes do direito que geralmente servem a normas
e por isso eles têm uma aplicação, eles têm uma destinação igual às das regras que são o direito explicitado em um instrumento, quando se trata de regras estatais. Mas o que nós estamos vendo dentro desse panorama não está lá no artigo 37 da Constituição, nem os outros que nós vamos ver, porque nós estamos tratando de um ramo do direito privado. Já se debateu muito se o direito do trabalho era público, era privado, já surgiu a alternativa de que ele é um direito misto, de que ele é um direito que reúne postulados e interesses tanto de direito público quanto de direito privado, já que o Estado intervém na disciplina da relação de emprego, na disciplina trabalhista. Mas também lá no ramo da ciência econômica, ou melhor, desculpa, do direito econômico, surgiu uma tese de direito de síntese, que reuniria esses princípios privados e públicos em torno de uma ideologia, de uma mentalidade constitucionalmente adotada e que se funde através de preceitos que disciplinam esses dois espaços da vida humana, o público e o privado. Aqui, no direito do trabalho, discute-se pouco sobre isso, e houve autores como o Mozart Vitor Russomano, por exemplo, que esposou a tese do direito do trabalho como direito público. Vários autores também de vasto reconhecimento já consideram que ele é um direito misto, um direito, como eu acabei de explicar, público e privado ao mesmo tempo. Mas a tendência majoritária, acho até que por comodismo, sabe, continua chamando de direito privado. Que seja direito privado, mas com algumas exceções, com algumas inovações de tratamento que já o fizeram ser considerado como a ovelha negra do direito privado, em dois sentidos. No sentido da atividade legislativa, da atividade de composição de normas, porque tinha que compor as normas públicas e as normas privadas que vão atuar no direito do trabalho e que, por causa disto, nós podemos ter um espectro mais amplo de direito do trabalho que mudou a figura dele, a figuração dele perante o ordenamento jurídico. Ele começou, igual eu falei agora mesmo, como um direito que comportava a intervenção do Estado. Hoje, a única ideia honesta sobre isso é a de participação do Estado na elaboração dos princípios, na edição de normas, na aplicação espontânea do Ministério do Trabalho ou coercitiva, Justiça do Trabalho, às relações de trabalho. E mais, também este aspecto é que fez com que o direito do trabalho, ou os contratos de trabalho, as relações trabalhistas, fossem sendo consideradas cada vez mais estranhas, o patinho feio, o estranho no ninho, dentro do direito privado em geral e, notadamente, dentro do direito civil, ao qual pertencem as noções iniciais de contrato, de relação jurídica, de disciplina de conduta das pessoas físicas e jurídicas de direito privado, tanto que as de direito público, os empregados, que seriam empregados de organismos estatais, não são nem sequer chamados de empregados,
são chamados de servidores públicos, quer dizer, eles são nominados e dirigidos dentro da ótica de que são prestadores de serviço, servem ao Estado, servem à ordem pública encarnada pelo Estado. E, por isso, nós temos lá os servidores públicos, antes da Constituição de 88, eram chamados mais de funcionários. E hoje, a expressão que impera é essa, de servidores públicos. E são, então, afastados do direito do trabalho, como dizem os nossos artigos da CLT, quinto, sétimo, que fazem exatamente o papel de falar que não se aplica a eles a CLT. Mas, continuando, dentro da CLT, o poder do empregador é abrangente e absoluto. Ele, então, contrasta com o poder, ou com a falta de poder, do empregado. Antigamente, via-se, quando se olhava o direito, via-se nesse aspecto das diferenças de poder entre as partes de um contrato como tendências à harmonização de vontades. E esta seria uma finalidade do direito todo, em totum, desde a Constituição até a relação de... Melhorou um pouco aí para vocês? Desde a Constituição até a relação prática, concreta, real, entre o empregador e seu empregado. Entre o empregador determinado e seu empregado. Pois bem, com isto, nós começamos a aplicar o direito do trabalho, e houve a Revolução Industrial, e houve a Revolução Política, e houve a participação intensa na atividade do Estado de forças e de doutrinas sociais que fugiam daquele capitalismo clássico, estanque e não reconhecedor de qualquer direito para o empregado, porque ele é o direito da propriedade, como diz o que eu já falei também, John Locke, que diz que o Estado foi criado para garantir esse direito de propriedade que está no ordenamento jurídico. Então, ele passa a ser o básico da sociedade, mais digno até, mais portador de dignidade, até do que o ser humano. Porque a nossa legislação disciplina e protege com mais afinco, com mais eficiência, a propriedade de que a própria vida do ser humano. E isto não é porque o direito quer assim. O direito não quer nada. Ele disciplina interesses de terceiros. Quem quer assim é o detentor da ideologia que inspirou a elaboração daquele ordenamento jurídico e, mais do que isso, é a ideologia que estrutura e organiza a própria sociedade, que atualmente é a do liberalismo capitalista. Liberalismo, eu já devo ter falado para vocês, não estou lembrado agora, por isso vou dar uma pílula de liberalismo para vocês. O liberalismo é o sistema ou a ordem política que determina que o Estado não pode entrar nas atividades privadas. O Estado deve ser, como eles falam, absenteísta. Mas nós não conhecemos na nossa vida algo que tenha mérito em estar ausente. Hoje existe até a condenação jurídica, psicológica, educacional do pai ausente.
isso virou não um crime, mas um ilícito civil, que é o abandono parental, e não é mais admissível a ausência de alguém face às suas funções na sociedade. Então, se o Estado existe, a ele concernem os elementos para atuar sobre a sociedade e sobre cada um de seus membros, porque prisão é individual, multa é individual, investigação e processo, seja penal, seja civil, é individual, pode pegar dezenas, centenas de pessoas, mas é um por um, nominalmente. Então, isto tudo se aplicando ao indivíduo, não tem como explicar que o Estado seja ausente, que o Estado seja omisso, que o Estado seja, como eles falam, absenteísta. Aliás, isso ele nunca foi. O Estado que, através de Napoleão Bonaparte, por exemplo, fez o código mais famoso da humanidade, que é o Código Civil francês, da mesma maneira que milênios de antes, anos antes, o Hammurabi tinha feito o Código de Hammurabi, o nome dele. Então, esses casos de fazer a lei, o Estado está intervindo na vida do homem, porque a lei não é uma norma. As normas não se destinam a disciplinar a conduta do ser humano em sociedade. Pois bem, então, quando o Estado faz leis, faz normas, faz códigos, faz as institutas romanas, os demais membros do direito, as demais partes do direito romano, ele está intervindo na vida dos outros. Obviamente, mais do que isso, ele está estabelecendo um programa que o autoriza, o estimula, lhe exige que seja interventor na vida humana, que seja o disciplinador da humanidade como é que chama? Da humanidade em sociedade, reunida, organizada em sociedade estatal. Então, com tudo isso, o Estado sempre foi interventivo. É um mito, mas um mito muito bem ambicionado e muito bem estabelecido e muito bem dirigido por quem tem poder, que o Estado deve ser absenteísta. Ele deve ser absenteísta, de acordo com esse grupo que entende o liberalismo, quanto à vontade, ao interesse, à proteção, à disciplina daqueles que não pertencem a essa elite poderosa, jurisdicizante da sociedade. Em resumo, ele deve ser, para esta casta dominante, o Estado deve ser absenteísta quanto à proteção do pobre, quanto à proteção do trabalhador, quanto à proteção do operário, seja operário urbano, seja operário rural, que é mais chamado para obedecer normas de outras ordens, mas que são também trabalhistas, que são as normas do Estatuto do Trabalhador Rural. Hoje não existe mais um diploma legal com este nome, já existiu, mas ele continua a ser o estatuto, aquele que estatui regras, que dá uma conformação jurídica para o trabalho rural, com a Lei 5.582, me parece, que revogou o Estatuto do Trabalhador Rural e trouxe os trabalhadores rurais para a CLT, com uma série de diferenças que estão compendiadas nessa própria lei. Então, não tem como o Estado não ser intervencionista. O que esse pessoal quer é que ele não intervenha a favor do lado de lá, a favor dos pobres. Quer dizer, que ele seja o protetor dessa classe dominante. E isso está consagrado, inclusive, pelos juristas e pelos filósofos da época, como eu já falei aqui outras,
várias vezes. O John Locke, que criou o mecanicismo, que criou os estudos psicossociais e que botou lá, defendeu lá nos seus livros a ideia de que o Estado está sendo criado como um pacto entre os homens para proteger a propriedade. Quer dizer, para proteger os proprietários, proteger aqueles que são detentores de propriedade ou que, pela sua situação econômica e social, podem vir a ser. Então, o Estado sempre foi interventor na economia, nunca deixou de ser. Isso aí é um mito que sucedeu ao Renascimento, sucedeu na cultura ao Renascimento, na filosofia, na cultura, na psicologia e na economia, sucedeu ao mercantilismo. Então, o regime que veio depois, o sistema econômico que veio depois, compõe essa expressão de liberalismo capitalista ou liberal capitalismo. E nele é que se inventou esse negócio de que o Estado tem que ser absenteísta. Hoje, isto é altamente descartado. Nem as pessoas que fazem as normas, os poderosos do Estado, nem aqueles que encomendam as normas, os que condicionam o Estado, nem aqueles que aplicam as normas, os do judiciário, nem nós da sociedade não ignoramos que isso aí é superado, que isso aí não é verdade, nunca foi, porque o Estado sempre interviu. E mantemos, então, um simulacro de ciência e de verdade, que não é nem verdadeiro nem científico, aliás, não teria como ser científico se não fosse verdadeiro, de que o Estado tem que ser absenteísta, de que a liberdade individual recusa legislação estatal para comandá-la, e que esta liberdade repercute principalmente na esfera econômica, determinando poderosos e dominados. Então, com o liberalismo e essa divisão entre poderosos e dominados, é claro que o poder, o Estado, o direito, tudo vai ser protetivo, tudo vai ser acumulativo para os detentores da propriedade, para os detentores dos canais financeiros, para os dominadores, hoje, para os exploradores. E quando eu falo assim, eu estou me referindo à sociedade dos capitalistas como um todo? Não. Desde o início desta luta pela implantação do direito do trabalho, lá na Inglaterra, com Robert Peel, com Ludd, com os relatórios, quem fazia relatórios sobre a situação do trabalho era a polícia, relatórios policiais sobre o trabalho. Se viu que não existia nenhuma proteção ao trabalhador, que aquelas normas lá do direito civil não protegiam eles. Mas, ora, o Estado, nessa teoria deles, devia proteger a todos. Não tem lá o princípio da igualdade, igualité, fraternité, liberté? Não. Isto é só para uma dada categoria que não precisa e nem quer a igualdade, a proteção da igualdade. Para eles, basta a liberdade deles de agir, inclusive ferrando, desculpem a palavra, os mais pobres, os seus servidores. E também lhes garantindo o acesso a todas as benesses,
aos benefícios e aos privilégios e à riqueza baseada nos bens, baseada na propriedade, baseada na chamada livre empresa, baseada no empreendedorismo. Isso tudo é forma de fazer com que continue dominante a casta dominante. E aí, então, surgiu o princípio da proteção como algo que devesse reger o direito do trabalho nessa sua busca de uma situação mais equilibrada para o trabalhador. Na verdade, esta é uma finalidade que nós estamos a cada dia impondo ao direito do trabalho, nós, professores, intelectuais, pessoas de boa índole social, pessoas, pelo menos, honestas de consciência, que respeitem um mínimo ético, porque o Rudolf von Ehring fala duas coisas. Primeiro, que o direito é o mínimo ético. Então, é uma expressão metafórica, mas que retrata muito bem essa situação, como deveria ser. E a segunda frase dele é de que o direito é o interesse juridicamente protegido. Quer dizer, o interesse protegido pelas normas, porque as normas é que juridicizam o direito. Pois bem, e olhem que ele era um justo filósofo da época deste, e ele também era, deste liberalismo e do individualismo. Mas vocês peguem as obras dele como a finalidade do direito, ou como a luta pelo direito, ou como o direito romano, fundamento do direito romano, não sei o nome dela completo, mas vocês vão ver que todas elas mostram um modelo de arcabouço jurídico, um modelo de visão do direito que não é meramente individualista. Ele se preocupa com a finalidade, a verdadeira finalidade do direito, que é regular a disciplina humana em relações sociais. Esta finalidade foi muito bem exposta por um francês que era o Edmond Picard, no seu livro Le But de le Droit, a finalidade do direito, o fim do direito, o objetivo do direito. Mas quem doutrinou esse aspecto do Estado disciplinando a vida social foi o Rudolf von Ehring. Então, com esses ensinamentos, com esta civilização do ordenamento jurídico, que ele foi progredindo no sentido de atender cada vez melhor a disciplina da vida humana dentro da sociedade, inclusive enriquecendo suas finalidades, atribuindo ao direito finalidades mais sofisticadas, mais evoluídas, de que aquelas quase bárbaras que compunham a sua formação na sociedade ocidental. Aí, então, por causa disso tudo, é que existe o tal princípio da proteção. Esse princípio da proteção, então, resumindo o que eu já falei na aula anterior, não preciso nem explicar agora, deve zelar principalmente pelas três formas de elaboração do direito. Nós somos juristas, porque, repetindo a ideia que eu já falei para vocês outra vez, nós somos juristas porque nós somos criadores do direito. Não somos meros operadores do direito, somos criadores dele. Pois bem, a primeira noção deste princípio da proteção é que ela precisa existir para preservar condições mínimas de humanidade e de subsistência ao ser humano trabalhador. Ao ser humano que não vive da riqueza produzida alheiamente.
ou melhor, voltando lá nas características do direito, ao ser humano que aliena a sua força de trabalho em troca da sua subsistência. E essa subsistência, então, tem que ser garantida pelo direito, porque as outras classes econômicas e sociais estão imbuídas da ideia de que contra o mando ou desmando dela, contra a propriedade e contra a riqueza que ela amealha, ela, a parcela dominante da sociedade, amealha para eles o Estado está realmente empenhado em fazer alguma coisa. Então, esse princípio da proteção se aplica à função legislativa, que é de fazer o direito formal, estatal, à função social e judiciária, que é de aplicar esse direito. Por isso existe a sociedade, que o aplica por conta própria, espontaneamente. Existe o Ministério do Trabalho, existe a Justiça do Trabalho, que cuidam do acompanhamento, do aperfeiçoamento e da imposição das regras protetivas do empregado. No Poder Legislativo, nós temos a esfera correspondente a essa de execução do contrato de trabalho, só que aqui, depois de haver a resistência e o conflito estimulados ou criados por uma das partes, o judiciário, o Poder Judiciário, vai cuidar de uma maneira de aplicar. E é aí que ele deve olhar o princípio da proteção. Na atividade de interpretação, na forma de retirar, de prever os efeitos dos comportamentos sociais e na forma de seguir aquela lei, seguir aquelas normas que ele analisou para aplicar uma situação um pouco melhor, um pouco mais protegida para o empregado. Então, é uma visão universal do direito, do trabalho, o princípio da proteção. E tão universal que ele se desdobra nos outros princípios trabalhistas. O princípio, por exemplo, da opção pela norma mais benéfica. Quer dizer, a norma que puder fazer mais benefício para o empregado é a interpretação da norma. A norma se tiver conflito de duas normas. A interpretação se a norma exigir, possibilitar 2, 3, 5 interpretações diferentes, ou uma interpretação com muitos detalhes, devem ser eleitos e aplicados aqueles, ou as versões da norma, ou as versões interpretativas, ou os detalhes, tudo, enfim, mais favoráveis ao empregado. Então, vamos recordar um pedacinho lá atrás e oficializar o nome que tem esse princípio vinculado ao princípio da proteção. É o princípio da norma mais favorável, aquela que pode estabelecer mais favores, mais garantias, mais benefícios para o empregado. E a outra, bastante semelhante a esta, no dizer, mas radicalmente oposta no realizar, é o princípio da situação mais vantajosa. E veja a diferença. No outro eu tinha falado que era mais vantajosa, ou mais favorável, ou mais benéfica. Porque a norma já existe e eu vou distinguir com ela o que for
mais favorável, mais benéfico, quer dizer, o que melhorar a situação trágica, a situação social e econômica trágica do empregado. Então, é aquilo que é a norma que favorece, que lhe outorga favor, que faz com que ele venha a receber melhoramentos ou garantias dentro da sua condição fática e social e econômica. Já a outra, a norma da situação mais vantajosa, é uma situação, são situações já existentes. Por exemplo, o empregado é contratado como engenheiro nível 3, e lá os engenheiros vão subindo naquela empresa, de 1 até meia dúzia, por exemplo. Mas ele trabalha junto com os engenheiros nível 6, faz o mesmo serviço que eles fazem, às vezes sozinho, sem outro para o orientar. Então, nós temos aqui duas situações. Uma, legal contratual, através do plano de cargo e salário, que é a dele como cadastrado, como classificado no plano de cargo e salário, como engenheiro nível 3. Mas a outra que ele realmente pratica, que é a situação real, que é a situação concreta, mas não é por nada disso. Já que ele pratica, é uma situação existente. Então, entre as duas, esta é a mais favorável, essa é que deve ser reconhecida por ele. Então, o juiz, o tribunal, deve conceder a equiparação. Equiparação não, desculpem. Eu falei que tem plano de cargos e salários, tem quadro de empregados na empresa, então é a ação de enquadramento. Eu não enquadro, não é o plano, não é o quadro de cargos e salários. Eu enquadro é a pessoa, naquela situação descrita pelo plano, que corresponde à efetividade da sua atuação. Isso foi só um exemplo. Então, aqui, eu estou buscando, protegendo a situação, estou dando preferência para a situação da maneira que ela se configura, mais favorável, desculpa, a situação mais benéfica para o empregado. Por quê? Porque é uma situação que já existe. Então, ele já tem direito aos benefícios dela. São benefícios que já estão previstos lá no plano de cargos e salário. Deve falar o salário que tem essa categoria. Deve falar, por exemplo, que ela tem direito a um veículo para se transportar entre os vários locais de trabalho que ela deve frequentar. Quer dizer, lá já tem as vantagens. E eu vou eleger, o juiz vai eleger, entre as situações existentes, aquela indevida que o trabalhador está nela, mas está exercendo as funções classificadas como sendo da outra, e essa outra, que tem as funções que ele exerce e que garante um salário e algumas vantagens melhores, vantajosa. A outra, eu estou trabalhando não é com situações, então não tem vantagem nenhuma, estou trabalhando com normas. Vou escolher a norma mais favorável, aquela que favoreça mais para criar situações vantajosas. Então, eu estou trabalhando no plano da abstração da hermenêutica das normas, na outra eu estou trabalhando no plano concreto da realidade, dos fatos que vão se subsumir. Veja o esquema, me parece que é o 4, por aí, que mostra, não, é o 5, que mostra a incidência da norma sobre o fato e a subsunção do fato à norma. Quer dizer, a submissão dele do fato, o enquadramento desse fato sob as exigências que a norma faz. Então, explicados esses dois subprincípios, nós
vamos falar em mais dois e fechar o nosso quadro dos princípios. Antes disso, eu quero explicar para vocês que princípio é algo abstrato e é impositivo, mas não foi imposto. Nasceu das decisões judiciais, mas não são nem sequer executáveis ou exequíveis judicialmente por si sós. Por quê? Porque eles são uma reunião de memórias e fatos assemelhados e exigências legais assemelhadas dentro do campo do direito do trabalho, e dali eu abstraí uma determinada conduta minha. Lembrem-se que eu falo que a nossa conduta se divide em comportamento, que é aquilo que eu exteriorizo junto com os outros na sociedade. Conduta, que é aquilo que me move a agir. São os princípios, os preceitos, a educação, a civilização, a ética, a religião, a política, a vida econômica e tal. É o suporte psíquico abstrato da nossa atuação. E antes disso, para chegar nessas convicções desse suporte, eu tenho a situação inconsciente do interesse, do desejo, da necessidade, que é psíquica. Então, eu tenho a configuração psíquica que se desdobra, que se concretiza no nosso, na nossa ação. E essa ação, que é o comportamento, é a que exterioriza todo esse sistema psíquico do ser humano. Então, os princípios entram também condicionados por tudo isso que vem antes, mas aplicados, objetivados, por assim dizer, numa expressão, numa frase, numa convicção das pessoas, que, mesmo não estando normatizada, serve, se consensual, se social, para dar a interpretação, para dar a aplicação, para equacionar a exigência real e determinada que cada preceito normativo faz e cada situação jurídica reclama. Além desses princípios, nós vamos ter aqueles que atuam numa esfera mais complexa, porque é na esfera do debate ideológico, seja ele político no parlamento, seja ele político no parlamento, seja ele executivo, aplicativo no Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho, através da Procuradoria do Trabalho, através da Justiça do Trabalho, através dos seres humanos subordinados às leis trabalhistas. Então, estes vêm para serem executados. E daí nascem as convicções, as crenças, e eu vou renovando os princípios, chegando a esses que eu vou mencionar daqui para frente. O princípio da vedação, da alteração prejudicial. Eu não posso alterar um contrato de trabalho para prejudicar, para piorar a situação do empregado. Hoje, esse princípio está abolido no Brasil. De 2015 para cá, tem havido sistematicamente essas alterações para pior, alterações impérios do empregado, da situação do empregado, através de alterações até mesmo legislativas. E há algum tempo atrás, agora
melhorou um pouco, mas o próprio judiciário estava imbuído desta situação, dessa crença errada, injusta e contra o princípio. Temos também os princípios da parte econômica princípios salariais, como a intangibilidade, quer dizer, o salário não pode ser tocado. Então, o empregador, o banco que transfere o salário para a conta do empregado, o chefe da contabilidade ou dos recursos humanos da empresa, não podem retirar parte daquele dinheiro. É claro que se eles retirassem subrepeticiamente, eles estariam cometendo um furto. Se eles retirassem exercendo violência contra o trabalhador, eles estariam cometendo um roubo. Se eles retirassem às ocultas na hora de manipular o dinheiro, eles estariam exercendo uma apropriação indébita. Mas isso simplesmente por causa de uma certa harmonia que deve ter dentro do ordenamento jurídico, que fala que eu tenho que respeitar, olha de onde que eu estou indo, a propriedade dessas coisas, como de todas as outras. Mas, neste caso, eu estaria cometendo a ilicitude patrimonial de me apropriar de parte do salário do empregado. Por exemplo, não vou cobrar dele taxa para distribuir esse dinheiro para ele, vou cobrar dele a luz que ele ficou usando aqui depois do expediente para estudar até na hora dele ir para a faculdade. Não. Estes casos e outros assimilados, ou simplesmente o erro proposital numa conta, a retirada, a exclusão de parcela devida a ele, como os adicionais, por exemplo, adicional de hora extra, adicional de trabalho noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência e, depois da Constituição, também o adicional de trabalho excessivo, trabalho constrangedor, além do tolerável, da pessoa e das condições vitais do empregado, que essas condições podem levar a uma doença de origem do trabalho, doença do trabalho, então, que os americanos deram o nome burnout. Todos vocês sabem um pouquinho de inglês, sabem que burn é queimar e out é fora. Então, a pessoa se queima, se destrói, se incendeia de fora para dentro, porque consumiu todas as resistências possíveis dela, físicas e psíquicas, no exercício do trabalho. Os japoneses chamam isso por karoshi. E por que tem esses nomes nessas duas línguas? Porque foi descoberto, foi lá. São os países que mais primam pela exploração do empregado. Por isso, eles conhecem o empregado superexplorado, sabem que isso é uma doença e arranjaram esses nomes. Aqui no Brasil, procura-se ignorar isso, porque nós ainda temos os empregados como uma máquina à nossa disposição, um escravo à nossa disposição, que podemos exigir dele tudo que nos venha na cabeça, até a hora que ele
se destrua, se desfaça, suicide, se desoriente, fique louco, manifeste comportamentos irracionais, advindo de situações psicopatológicas. O burnout e o karoshi, ou o burnout ou o karoshi, que é uma coisa só. Então, eu tenho o princípio da intangibilidade, que eu quero dizer, por nenhum desses meios, mesmo que seja meio lícito, que fosse meio lícito, implantado através de acordo, ele não pode possibilitar a captação de uma parte desse salário do empregado. De jeito nenhum. Há uma exceção a isso, que é, por exemplo, dos desportistas. Uma das penalidades aplicáveis a eles, e que não são aplicáveis aos outros trabalhadores, é a de multa por falta trabalhista. Isto, em qualquer outra profissão, que não seja aquelas que a lei prevê, é radicalmente proibido. O princípio da intangibilidade do salário. Existe também, no caso do salário, o princípio da irredutibilidade. Quer dizer, se eu já combinei, se eu já contratei, se eu já paguei alguma vez um valor salarial, aquilo ali é para se tornar constante. Pode ser alterado para subir, não para descer. Por isso, ele acaba obedecendo também aquele princípio anterior que eu falei, que é o princípio da inalterabilidade das vantagens do empregado. E segue também aquele outro da situação mais vantajosa, que se ele já tem aquela situação, eu não posso diminuí-la, diminuindo-lhe o salário. E vocês vão encontrar outros princípios, até mesmo variando de um autor para outro. Porque como os princípios são abstratos, não são documentados em algum instrumento, quer dizer, eu não tenho um ditame que corresponde à exigência do princípio, eu não tenho uma garantia do que é, do que não é princípio, do que eu acho que é princípio, que o outro acha. Eu falei alguns aqui que estão presentes nos livros mais comuns, mas nesses mesmos livros tem uns que têm meia dúzia de princípios, tem outros que têm 16, 13, tá? Dependendo da função esquematizadora do cérebro do doutrinador. Eu estou falando do doutrinador, não é do legislador, nem do juiz, nem de algum órgão do Poder Executivo. É daquele que lê a obra desses outros, que são as leis, as sentenças e as portarias, sobre elas faz um juízo e, desse juízo, extrai, depois aplica um princípio. Então, tem uns que são mais detalhistas, fazem um esquema mais encorpado e tem 15 princípios. Tem outros que são enxutos, vão ficar com 5, 6 e pronto. Eu me dou por satisfeito com esses que eu passei para vocês. E falta insistir numa explicação que eu dei na aula anterior, antes de nós pegarmos a parte do final dos contratos. A explicação é a seguinte: os autores de direito do trabalho têm como ideia central desta parte principiológica do direito do trabalho, a de que a proteção, aqueles 3 primeiros princípios, da proteção e dos seus 2 subprincípios, a proteção existe para equilibrar, dando vantagens jurídicas ao empregado
para compensar, para equilibrar as vantagens econômicas que o empregador tem. Que o empregador tem vantagens econômicas é indiscutível. O nosso sistema jurídico existe, como Locke falava, e como o Estado brasileiro pratica, e como as elites brasileiras impõem. O ordenamento jurídico nosso é protetivo da propriedade, da renda e de seus detentores, e dos detentores da forma de obtê-las. Então, quando o empregado senta na sua oficina para consertar um relógio, para fazer um pote de barro, para tirar leite de uma vaca, que hoje é quase tudo mecanizado, mas ainda existem os empregados que tiram leite segurando os úteros ou os peitos das vacas do seu patrão. E aí, quando ele senta ali, ele já está sendo discriminado, ele já está sendo expoliado, ele já está sendo um produtor de riqueza para o empregador, para a pessoa da classe dominante que o contratou e o condicionou a exercer aquele trabalho, realizar aquelas tarefas e, com elas, produzir riqueza apropriável e apropriada pelo próprio empregador. Então, a hora que ele está exercendo a sua obrigação jurídica prevista no contrato, ele já está automaticamente, apenas pelo exercício dela, sendo prejudicado, sendo expoliado em sua atividade. Que a atividade dele está concedendo, está ampliando o valor da coisa com um percentual, um porte muito maior do que o que ele recebe. Ele tinha que receber isso tudo? Só se eu extinguisse o direito de propriedade, e mesmo assim o outro, como empreendedor, como administrador, como CEO daquele negócio, ia ter direito a uma participação avultada para ele. Então, o empregado nunca ficará com tudo que ele enriqueceu, com que ele enriqueceu os bens. Então, este é o aspecto econômico, em parte. Porque quem que garante isso? É o direito. O direito é que reconheceu a propriedade, o direito é que reconheceu que o enriquecimento produzido pelo trabalho sobre a propriedade é do proprietário, não do trabalhador. O direito é que disciplina muito permissivamente a parte do empregado na relação social, deixando que lhe exijam demais e que lhe tirem demais, ou que lhe remunerem de menos. É a mesma coisa. Então, na verdade, isto aí já é um defeito jurídico. Então, não existe. Eu vou dar mais direito aqui para eu compensar que eu dei mais dinheiro para o outro. Não é compensável algo econômico concreto com norma jurídica abstrata. Na verdade, eu tenho aqui um problema jurídico. É que eu tenho normas mais protetivas da propriedade, do empreendimento e da recepção da riqueza de que normas protetivas do empregado, do emprego. E isto não é porque está na CLT, ou deixou de estar, porque agora, com essas leis de 2015 para cá, foram, e principalmente essa da agora, da PEC 38, eu estou diminuindo mais ainda os direitos, a renda, o bem-estar, as condições de vida
as condições humanas do empregado. Então, esses dois núcleos de proteção jurídica, de acordo com o Rudolf von Ehring, eu tenho o produtivo, o que fica com não é que ele produz, é que nele se dá a produção, o empregado vem aos bens do empregador para produzir para ele. Então, nesse setor, eu vou ter todas as garantias do Código Civil, do Código Comercial, para o empregador, além das vantagens administrativas que o Estado também lhe concede. O Estado faz estrada para a minha fazenda, fazenda não, fazenda do proprietário. Ele faz estrada para a minha casa, posto de saúde para me atender, escola para os meus filhos frequentarem, na mesma qualidade, na mesma intensidade e na mesma época que ele faz as estradas que vão para as fazendas do rico, para as casas do rico, para a indústria do rico, e mais o subsídio, ou pelo menos a isenção tributária que ele dá para as escolas dos filhos do rico e para os planos de saúde que atendem ao rico, bem atendido. Não. Então, o trabalhador já tem dentro do direito uma situação extremamente prejudicial a ele, uma situação discriminatória e exploradora dele. Então, quando se cria uma ou outra norma, as da CLT, que não vierem a ser afastadas pelas negociações paralelas, seja de uma parte com a outra, seja dos poderes públicos, econômicos e etc. Então, uma coisa dessas é extremamente combatida por ser a favor do empregado. Dizem que vai quebrar toda a nação de cima a baixo, que vai quebrar o governo, que vai endividar o país, que vai aumentar a inflação, que vai arrebentar com a vida da gente. Só que tem uma coisa, tudo isso já está acontecendo. E o empregado está cada vez numa situação pior. Então, é o direito que enseja essa situação de exploração, de desumanidade contra o empregado. Então, uma ou outra norminha dessas que surgir formando uma CLT, desde que não possam ser retiradas por negociações fajutas, como essas que estão sendo autorizadas pelas novas leis, são essas que estão tentando, não é equilibrar o empregado com o privilegiado econômico que está lá no alto, não. É equilibrar o empregado com as suas necessidades, com a sua natureza, para ele não cair da corda bamba para a qual ele é sempre empurrado. Então, eu não tenho e nunca vou ter, dentro do nosso sistema liberal capitalista, um equilíbrio econômico entre empregado e empregador. Nunca vou ter um reequilíbrio com base em proteções trabalhistas ao empregado, porque elas são mínimas, manipuláveis e incapazes de colocá-lo num patamar pelo menos próximo ao dos empregadores. O problema que eu tenho no direito ao trabalho está na sua própria concepção e no sistema econômico e no regime político em que ele se dá, principalmente aqui no Brasil, onde os empregadores de hoje são diletos netos dos filhos dos escravocratas e diletos filhos das forças econômicas que apoiavam a ditadura
a maior ditadura do Brasil, que foi de 64 a 88. E, para terminar esse aspecto, então, não existe no direito do trabalho, concretamente, esta finalidade do reequilíbrio da norma econômica que favorece o empregador. O que existe é simplesmente uma atitude de manutenção da produtividade do empregado. E a produtividade aí envolve dois aspectos. Mas frisem bem, anotem aí, que entre a desigualdade econômica e a desigualdade jurídica, inclusive a do direito do trabalho, uma amplia a outra. Não existe esse negócio de exagerar nas concessões jurídicas do empregado para equilibrar as deficiências econômicas. Não. Uma, a econômica e a trabalhista, uma amplia a outra. E as pequenas normas de tolerância que contra ela vivem falando as fiespes da vida. As entidades de proteção do trabalhador, do empresário, que na verdade são montadas por eles, muito mais para servir de ponta de manobra, de forma de negociação até escusa com os órgãos prolatores, executores e julgadores dos casos trabalhistas e das normas trabalhistas. Então, tudo isto é harmônico. O direito e a economia dentro de um sistema liberal capitalista, todos dois, até o direito do trabalho, são protetivos do empregador. Que ele é o livre do liberalismo, ele é o dono do capital, o capitalista, o rentista, lá do capitalismo. Ele é o senhor todo-poderoso do direito do trabalho, da relação de emprego em relação ao seu empregado. E ele é, por fim, o recebedor de todas essas vantagens, dessas posições privilegiadas, juridicamente privilegiadas deles. Então, voltando a repetir a frase, a finalidade do direito do trabalho aqui não é proteger o empregado, dar proteções, dar garantias ao empregado. A finalidade é apaziguá-lo, é garantir-lhe a subsistência, é garantir-lhe a aptidão para trabalhar, as condições físicas e mentais de servir ao empregador, ao tomador de seu serviço. Então, para resumir tudo isso, podemos dizer que um pouco de proteção que ele tem, que o empregado tem a finalidade de manter as condições dele de ser uma peça humana útil ao trabalho. Enfim, de ceder força de trabalho explorada, obtida, apropriada pelo empregador. E tem mais um apêndicezinho nessas finalidades. Garantir que ele produza novas peças humanas para continuar o serviço que gera essas situações de desigualdade e de poder concentrado e desembarcamento da riqueza nacional. Então, com isso, eu encerro essa parte dos princípios e vamos pegar para encerrar do trabalho também. O contrato individual de trabalho, eu já expliquei para vocês que não é um acordo de vantagens.
Acordo de vontade é com quem que eu vou pular o carnaval. Acordo de vontade é se eu vou chupar picolé ou se eu vou comer quibe. Acordo de vontade é se eu vou morar aqui, onde eu moro, ou se eu vou mudar lá para o bairro São Lucas. Isso é que é acordo de vontade. E mesmo esses são limitados pelas minhas possibilidades. Se eu estou com Covid ou então com gripe, provavelmente eu não vou poder chupar o picolé. Então a minha escolha já ficou, já não vai ser mais escolha. Eu tenho só o quibe. Se eu vou mudar daqui para o São Lucas, o imóvel lá é mais caro ou mais barato que aqui? Eu consigo pagar o de lá com o dinheiro que eu vendeu daqui? Ou a minha renda é suficiente para eu pagar um aluguel lá? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ver se é ou se não é. E se é, eu faço, se não é, não adianta eu ter vontade. Então, na verdade, o contrato é um acordo para realizar interesses. As pessoas notam que umas podem realizar o interesse das outras, mas às vezes não podem realizar o seu. O dono de uma empresa que tem lá 180 máquinas lá dentro do galpão, na planta industrial dele, ele vai conseguir botar para funcionar aquelas 180 máquinas, controlar as temperaturas, as velocidades, o óleo, o trabalho, os equipamentos que elas tiverem, uma por uma. Mesmo que elas fossem automaticamente perfeitas, como é que ele vai determinar que elas teçam tantos metros de tecido, que elas ordenhem a vaca até tirar tantos litros, que que o caminhão funcione a tantos quilômetros por hora, daqui até Belém do Pará? Simplesmente é absolutamente impossível. Então, para que se inventassem todas essas funções e todas essas formas de organização da atividade empresarial do patrão, foi necessário que antes se inventasse o trabalho humano, a prestação humana de cessão da força de trabalho para aquela empreitada. Então, esta relação de emprego foi essencial, a criação dela foi essencial para a posterior criação do capitalismo e do liberalismo político. E esses dois só vieram a aproveitar a relação de trabalho, ou aproveitar a cessão da força de trabalho pelo empregado e agravar as situações e as exigências com que elas são prestadas. Aí voltou-se, não a escravidão em si, que juridicamente é completamente diferente. Tem um livro de um antigo colega meu, um procurador da Fazenda Nacional, que é o Campelo, que se chama o status jurídico, então, jurídica da escravidão. Ele mostra isso, tudo que eu estou falando para vocês aqui a respeito do trabalho, ele mostra isto, ou o equivalente a isto, da época da escravidão. Muito interessante o livro. E mostra a involução perversa que a nossa sociedade tem feito com as relações de trabalho ao longo desses séculos de Brasil. Na verdade, são só dois, né? Ele foi declarado independente pela segunda vez em 1822, porque antes ele já tinha sido declarado independente, parte do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, para participar
da reorganização do mundo depois da derrota do Napoleão Bonaparte, como em reuniões internacionais com outros estados e tal, como se faz hoje na ONU, na OEA e tal. Só que, naquela época, o Brasil era um dos países mais respeitados do mundo. Ele tinha um território imenso, ele tinha uma riqueza só em produtos extrativos, mas tinha. A diferença dele, porque que me fez botar esse verbo no passado, é que de lá para cá, a Inglaterra cresceu em bancos e indústrias, o Estado cresceu os Estados Unidos cresceram em indústrias também, em cultura e educação, e em exploração de produtos do campo. Então, eles ficaram ricos e nós ficamos aqui fazendo guerra do Paraguai, guerra dos farrapos, guerra do contestado, guerra dos jagunços, tudo uma forma de submeter mais, de empobrecer mais, de arrebentar mais com os pobres, para ver se os ricos conseguiam chupar melhor os ossinhos deles e continuar na mesmice do reino de escravos. Há uma outra guerra que eu tenho que pôr aí, e que agora tem um ministro da Cultura que está querendo retirá-la dos livros de história brasileiro, que é a guerra não é do contestado, não. É a guerra de Palmares. E como ele está querendo tirar dos livros nacionais. Mas, continuando, então, isso tudo é forma de organização econômica e social da sociedade. Eu já falei para vocês que o direito vem para disciplinar as relações que formam a convivência humana dentro dessa sociedade. Então, ele disciplinou, foi isso. Ele está trazendo para nós, é isso. E a parte mais concreta, mais individualizada, mais extensa, extensiva e objetiva disso é o trabalho através da relação de emprego. É útil para a sociedade que produz o que ela consome. É útil para os mandatários dessas relações que lhes preenche o cofre, lhes aumenta a riqueza, lhes oferece produção para eles se assenhorearem e levarem ao mercado. E, além disso tudo, é útil também para alçá-los à categoria que obtém os maiores privilégios dentro desse país e que são nostálgicos da escravidão, são nostálgicos até do Império. Isso até podia voltar, não ia fazer tanta diferença aqui não. Talvez fizesse até alguma diferença para melhor, mas não por ser outro regime, mas por ser mais individualizado na mão de quem o exerce, de quem exerce o poder. Então, voltando a esse aspecto que nós estávamos falando, o contrato é para possibilitar isso, que um trabalhe e outro ganhe com aquele trabalho e remunere o de cá num valor bem menor. Então, nós, para fazer isso, temos a tipologia do contrato de trabalho. Essa tipologia começa pelos mais comuns dos contratos de trabalho, pelo menos até essa década, essa segunda década do segundo milênio. Lembrem-se, gente, um milênio atrás, com 21 anos de década, ainda não existia o cristianismo.
Cristo estava vivo, mas ainda era um jovem adulto que ainda não tinha começado a sua pregação. Então, as igrejas cristãs não tinham, não existiam ainda. Cristo era um jovem judeu que tinha sido circuncidado lá no templo quando mais novo e que estava lá trabalhando de marceneiro junto com o pai adotivo dele. Então, hoje, 1000 anos depois, nós estamos numa sociedade altamente sofisticada, que se diz altamente civilizada, mas que não sabe nem o que é civilização. E nem o rumo dela. Tanto que são nostálgicos da escravidão, defensores do império e senhores da sociedade, da propriedade e do Estado. Então, não existe um tratamento civilizado e, além de tudo, querem regredir às situações anteriores. Querem fazer com que o neoliberalismo restaure a situação do liberalismo clássico. Mas mesmo essa restauração não pode ocorrer sem que se olhe a parte jurídica disso, porque não é possível um liberalismo onde o Estado não regulasse nada da vida privada. Porque já está na estrutura do próprio Estado toda a regulação da vida privada, e não estou falando só da legislação, que já é imensa, não. Estou falando de um Banco Central, das agências reguladoras, olha o nome aí, que regulam aspectos econômicos da vida social, a construção de estradas, o transporte aéreo, os bancos, a fabricação de remédios, em geral. E regulam mal, e regulam porcamente, e são incompetentes para regular, como está se mostrando agora com a agência reguladora lá de água, não sei qual que é a sigla dela, que está mostrando, de água e de energia, que estão mostrando que não conseguiram nem sequer administrar o setor, a matéria-prima desse setor básica, que é a água, que o solo nos dá de graça, e que eles não conseguiram conservar e estimular a produção para manter o sistema elétrico. Diz que vai ter apagão, agora já arrumaram um preço escorchante para energia elétrica, porque aumentaram a energia, aumentaram a tal da bandeira. Energia elétrica para nós só dá bandeira. E por incompetência. Porque do lado deles, no prédio ao lado, lá na esplanada dos ministérios, ou em algum outro lugar próximo aí pelo Brasil afora, estão lá as instalações meteorológicas fazendo medições e previsões e conferências do tempo e das precipitações meteorológicas a cada minuto. E eles não viram isso para se prevenir antes. E a água que é pública, que não é nem sequer do governo, que ele se apropriou dela para administrar para nós e que agora está passando para terceiros através da concessão, da permissão, da alienação, da privatização de nossos cursos d'água, de nossas barragens geradoras de energia elétrica e assim por diante. Como é que ele vai privatizar o curso de uma água pelas turbinas, sendo que essa água não é dele? A Constituição fala que são
os cursos e as fontes. A água que passa por ali, que vai para o mar, se fosse dele, ele tinha que guardar. Ela não podia deixar ir para o oceano, não. Ele está jogando fora o que é dele. Não conseguem administrar a própria coisa que ele estava sambarco. E, de repente, resolveu meter o bedelho também nos contratos entre as pessoas. Primeiro era a ingerência, a interferência, a participação indesejada, a intromissão. E hoje é a participação tolerada, chamada. Vão lá os empresários pedir para aumentar o aeroporto, vão lá os empresários pedir para duplicar a BR-381, vão lá os empresários para pedir para importar a preço subsidiado matéria-prima para suas indústrias minerais, vão lá para pedir crédito subsidiado. E esse subsídio, esse imposto que foi isento, este estímulo fiscal, esse estímulo creditício, isso tudo é o que o governo arrecadou com base no nosso trabalho. Como com base no nosso trabalho? Quando nós produzimos alguma coisa, seja uma aula, seja uma enxada, nós estamos aumentando a riqueza nacional. E estamos incorporando esse aumento que nós fizemos ao bem do empregador, do empresário. E, ao incorporar aquele bem, nós estamos transferindo riqueza para ele. E aí, então, sobre isso tem o ISS, quando eu presto serviço como autônomo, um serviço de engenharia, por exemplo, de advocacia também. Em segundo lugar, tem o IPTU sobre os galpões industriais, o ITR sobre as fazendas produtivas, onde nós, trabalhadores, produzimos para os proprietários. E depois tem o ICMS sobre a produção, o IPI sobre a segunda fase, a fase industrial da produção, que é a industrialização. E depois tem o ICMS lá sobre a comercialização. E depois tem o imposto sobre operações financeiras para as operações que para a movimentação de meu capital, de receber o crédito, de receber aqueles créditos que são incentivo, estímulo e financiamento fiscais. E depois vem o IPI, se eu tenho que incorporar na produção alguma coisa que é importada, e assim por diante, até chegar no imposto de renda, que, por sua vez, é cobrado da empresa, mas não é cobrado quando o restante que sobrou dessa riqueza vai para o proprietário, para o acionista dela. Até aí já tinha imposto, agora estão querendo criar um sobre isso. E quem que está gritando? Quem ganha dinheiro com as ações na Bolsa, com os dividendos distribuídos, sem ter feito nada. E vejam que, então, tudo isso é dinheiro que bateu nos cofres do Estado porque os operários produziram. Se eles não produzissem, não tinha nada disso. E que vão servir para o Estado aquinhoar, privilegiar e desviar para os ricos, para aqueles que eram empresários, para aqueles que são autoridades, sejam elas quais forem, do legislativo, do executivo, e assim por diante. E tudo isto, então,
o Estado recebe e legisla, e faz leis e tal. Então, o neoliberalismo faz o quê? Pega isso tudo e vai retirando as leis que existem sobre isso. E, ao retirar a lei, ele libera mais ainda o uso daquilo. Por isso é que chama liberal, porque liberou o, eh, o usufruir, liberou o ataque aos cofres públicos. Só que hoje não é mais um setor virgem de regulações, como era na época do liberalismo, em que basta a pessoa entrar. Não. Hoje, o neoliberalismo é imposto por decreto, porque ele quer, é um decreto que ordene o banco a lhe emprestar dinheiro a baixo custo, apesar dos empréstimos normais terem um custo altíssimo, é que o Estado lhe dê subsídios, melhore a estrada onde vão passar os trens ou os caminhões com a sua produção, e que financie a fundo perdido os galpões para a empresa, ou a venda do produto, venda de automóveis, por exemplo, de tratores, de caminhões, de moda feminina, de artefatos para dentadura, seja lá o que for, o Estado tem que tirar o decreto que existe e fazer um outro. É o que está fazendo na esfera do trabalho agora, com o projeto de emenda constitucional 38, está tirando os decretos que existem, ou modificando os decretos que existem, para tirar a norma existente e substituí-la por uma outra que determine um comportamento favorável a quem já é rico, a quem já é dono da fábrica. Claro que esses donos de fábrica, para concorrer com o mercado internacional, precisam de ajuda de seu Estado, mas eles não deveriam precisar dessa ajuda para fazer uma nojenta daquela projeto de emenda constitucional número 38, que vem tirar para beneficiar a eles a remuneração, o bem-estar, a proteção pessoal do empregado e de sua família. Aí não, aí é um absurdo. E o pior, o mais interessante, é que isto ainda é feito desmontando pela contra-legislação o que tinha sido ganhado, conquistado nesses últimos, de 43 até agora, 80 anos. Então, o neoliberalismo não é liberalismo, de jeito nenhum, tem nada a ver. O liberalismo não é neo, porque ele não está inventando um modelo novo de convivência social, de disciplina da nossa conduta em sociedade. Ele está tentando replicar um que já passou e que passou porque não era mais condizente com os tempos em que ele estava sendo aplicado. Quer dizer, por ser velho, agora vai voltar. Deve vir só o esqueleto, né? E nesse esqueleto, os vermes pulam e dançam. Nós vamos ter aqui a que depois de morta foi rainha, a economia que depois de morta foi rainha. E nós vamos encerrar por aqui. Um grande abraço para vocês.